Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pod Home. Lá na fazendinha. Bom dia com o Mundo Só pra quem esteve no Bita. acampamento que vai entender aí, né? É isso aí, gente. Estamos começando o nosso primeiro Pod Home. Não gostei do nome, gente. Podcast do Home, votem aí. Votem aí, Pod Home ou Home Pod ou Podcast do Home. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, trabalho com jovens e adolescentes da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. E este podcast é devido à situação do Brasil, você sabe muito bem. Estamos passando pelo coronavírus. Não é brincadeira, galera. Lavem as mãos. Covid-19, álcool em gel, alquinho aí nas mãos, tudo bonitinho. E nós vamos usar o podcast como uma ferramenta para continuação, é lógico, né, Ju? É, porque a gente não está se reunindo, né? Seguindo as orientações aí do Ministério da Saúde. Então nós estamos bolando outros meios de comunicação para a gente não ficar longe nesse período. Exatamente. Quem vos fala, doutora Juliana Tescarolo, infectologista. De Harvard, formada em Harvard. Galera, usaremos como livros de apoio, já estamos usando, primeiro o livro de John Stott, Mensagem de Gálatas, um livraço, e o segundo, Gálatas para você, do Tim Keller, pastor presbiteriano Tim Keller. E nós vamos continuar aqui, né? Ju, o que a gente vai falar hoje? Tema aí, solta aí pra gente. O tema de hoje é a origem do Evangelho. Muito bem, então abra sua Bíblia, pega sua Bíblia aí, seu smartphone, seu bloco de notas, seu papiro, alguma coisa desse tipo. E nós vamos conversar sobre a origem do Evangelho. E algumas perguntas já vêm na minha cabeça. A primeira é, qual a origem do nosso Evangelho? 2020, qual a origem do nosso Evangelho? Vivemos o Evangelho puro ou não? O que você acha? Pensa aí, matuta na cabeça. Existem outros evangelhos hoje em dia? Ixi, cabeludo, hein? Será que tem outros evangelhos? Ou existe apenas um evangelho? A gente vai caminhar então, tendo como base o livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, e no primeiro capítulo, nós não vamos sair do primeiro capítulo, nós vamos do versículo 11 até o versículo 17. Então, nós vamos tentar responder algumas perguntas, conversar sobre algumas dúvidas, e é isso aí, Ju. E agora? E agora, solta a vinheta. Vinheta! Que vinheta sensacional, Ju. Tiagão, muito obrigado. Isso aí, Tiagão, é a nossa produção do podcast. Valeu, Tiagão. Depois nós vamos passar o seu contato. Então é isso aí, galera. Como introdução e recapitulação, eu acho legal a gente passar por, 3 pontos aí que a gente já conversou antes com a galera do Home. O primeiro ponto está baseado no primeiro capítulo, do versículo 1 até o 5º, que tem a ver com a autoridade de Paulo. A autoridade de Paulo não tem nada a ver porque ele era forte ou porque ele malhava. Nada disso. A autoridade de Paulo está baseada em Cristo Jesus e não em homens. Esse é o ponto, a grande antítese do livro de Gálatas. Homens, autoridade de homens e autoridade de Cristo Jesus. Outro ponto interessante é que essa autoridade tem como motor o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus e não o outro evangelho, como Paulo diz. Um evangelho baseado nos homens, nas vontades deles, nas leis que eles criavam, mas sim um evangelho da graça, da paz, que é até interessante, resumido no versículo 4. Olha comigo aí na sua Bíblia, que diz assim, o qual Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E assim, continua, um pouquinho mais para frente, desenvolvemos na segunda aula, no versículo 6 até o 10º, uma infidelidade dos Gálatas, que estava baseado nas suas leis. Muito doido pensar nisso, né? Os Gálatas não estavam querendo largar
os métodos judaizantes, as leis, né, a circuncisão, e eles não estavam largando essa ideia para o evangelho verdadeiro que estava em Cristo. E é interessante pensar que essa infidelidade dos Gálatas é extremamente parecida com a nossa infidelidade dos anos 2020 aqui, muito parecida, porque nós não largamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas picuinhas, as nossas religiões, para seguir a Cristo Jesus de forma contínua e abraçando totalmente. Então, assim nós chegamos no nosso texto. Palminhas, Tiagão. E é isso aí. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, seu pergaminho, seu papiro e nós vamos ler agora na voz da doutora infectologista Juliana Tescarolo. Lê pra gente, Ju, na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Beleza, vamos lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder. Outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que fantástico, Ju. Sensacional esse texto. E é interessante que dá para a gente conversar então sobre a origem do evangelho. Nós vamos caminhar basicamente sobre 3 pontos, tendo em vista a origem do evangelho. Primeiro, o que aconteceu antes da conversão de Paulo. Segundo, o que acontece durante a conversão de Paulo. E terceiro, o que acontece depois da conversão de Paulo. O texto que a gente está lendo, até o capítulo 2, né, do livro de Gálatas, é mais ou menos uma biografia de Paulo. Parece que ele mostra, através da vida dele, essa origem, né? Essa gênese do evangelho. É muito louco, né? E a gente pode perceber isso logo nos primeiros versículos do texto que a gente está estudando. No 11 e 12, nós temos um Paulo mais incisivo, mostrando claramente que a sua autoridade, que a gente já conversou anteriormente, vem de Cristo, mas não só a sua autoridade, o seu evangelho também, né? É interessante pensar nisso, que ele vem contrapondo, né? Essa autoridade, esse evangelho não vem de homens, mas de Deus. Ele não aprende de homens, mas ele aprende diretamente de Cristo. Cara, sensacional. Logo aqui, já cai uma pergunta para os nossos corações, Ju, que já vem batendo fortemente, que é: você vive um evangelho de homens baseado em superstições, vontades humanas, desejos carnais, padrões religiosos, como na época de Gálatas, de Paulo lá, ou você vive um evangelho sensacional na origem em Cristo, baseado em ensinos e vivência de Jesus? E aí, Ju, o que a gente pode pensar em relação a isso aí? Vivemos o evangelho de homens, que é o outro evangelho, como até Gálatas diz, ou nós vivemos na origem de Jesus, na essência de Jesus? Eu acho que a tentativa nossa é viver o evangelho de Jesus, né? Mas muitas vezes nós caímos no outro evangelho, buscando o evangelho de homens, e especialmente na vida de Paulo, né? A gente vê que ele era um homem muito religioso, e eu acho que hoje em dia muitas pessoas, inclusive eu era uma dessas, vivia muito mais a religiosidade do que verdadeiramente o evangelho. Isso foi um processo que Deus foi transformando no meu coração, ainda estou nesse processo, né? Mas é tão sutil, às vezes a gente acha que nós estamos vivendo o evangelho, mas na verdade é só uma religiosidade, né? E a gente vê isso bem presente nesse processo de conversão da vida de Paulo, né? De Saulo para Paulo. Sensacional, e já fez a puxada pra gente mostrar o Paulão, o famoso Paulão aqui. Que Paulão doido. Por quê? Porque
sintonia, viu? Muito sintonia, Ju. Infectologista. O que aconteceu então antes da conversão de Paulo, o bonitão que se chamava Saulo? Então, basicamente, a pergunta que a gente pode responder aqui agora é quem é Paulo? Ou melhor, quem é Saulo? O que está Quem era, né? acontecendo? Quem era, né? Quem era Saulão e Paulo, né? Então, antes de exatamente entrarmos nesse assunto, tem uma pregação sensacional do nosso amigo íntimo, né, Ju? Íntimo, Nandinho. íntimo. Nandinho. Nandinho Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Paulo. Joga lá no YouTube que você vai achar sensacional. Vale a pena conferir lá. Continuando então, para a gente perceber um pouquinho então essa ideia do momento antes da conversão de Paulo, a gente precisa ir para Atos. Atos, basicamente, o início da igreja, Atos dos Apóstolos, até um pouco discutido pelos teólogos, Atos do Espírito Santo, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. E nós podemos dividir em alguns pontos aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a vida de Saulo, de quem era Saulo. Primeiro é a morte de Estevão. Logo no capítulo 7, no versículo 60, nós temos um Saulo aos pés de Estevão, né? A palavra ali é consentia com toda a violência. Logo no início, Ju, ele consentia com a violência que estava acontecendo ali. Nós então temos um Saulo. E logo em seguida, no capítulo 8, no versículo 3, o texto até continua, que diz assim: Saulo assolava a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Ele arrastava homens, mulheres, jogava nas prisões. Cara, ele era o verdadeiro brutamonte. Pensa no cara mais louco que tinha. Esse era o Saulão. Eu era. Essa eu pedi, Corta, né? Thiagão. Essa não, essa eu era Vou colocar pro Vini. pavoada. Então, Se você não conhece a música, gente, pergunta pro Vini que ele vai apresentar pra vocês. fica a dica aí, musicaça, eu era pipa voada, não lembro do ministério, acho que era Ministério Roda de Fogo. Só procurar aí. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, Saulo, ele era Pipa voada. pipa voada, exatamente. Mas ele é aparado pela graça. Então, Sangue de Jesus. ele vem sendo aparado ali em Damasco, ali, Deus manda um aparador chamado Jesus. Então, Jesus vem aparando Saulo. Saulo cai do cavalo, perde a pipa, né? E aí, a partir daí, é sensacional. Mas antes disso, Saulão era um homem violento, né? Brutamonte. É interessante que até uma pergunta vem na cabeça. Então, por que que Saulo fazia isso? Por que que o bonitão fazia isso? Por que que ele era esse cara tão violento? Basicamente, uma resposta: por causa da lei. Ele era judaizante, o próprio texto vai dizer, né? Ele vai falar aqui, né? Como sobremaneira perseguia a igreja, ele perseguia. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. O cara era sensacional dentro da religião dele, sendo extremamente zeloso, desculpa, nas tradições de meus pais. Então, Saulo, ele é violento, ele é religioso. Por quê? Porque ele se baseava na sua moral, na sua ideia de lei, né? Eu gosto até de uma frase do Tim Keller, vou pedir para a Ju ler para a gente aqui, que define graça olhando para a vida de Paulo. Olha que interessante essa frase. Graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Paulo é o exemplo mais claro de que a salvação é só pela graça, não mediante nosso desempenho moral e religioso. Cara, que doideira. É basicamente isso. Saulo, ele estava baseando a sua salvação num desempenho moral e religioso. Então, por isso que é interessante, para a gente chegar na origem do evangelho que Paulo pregava, a gente olhar para a vida de Paulo, antes da conversão, durante a conversão e pós-conversão, né? Ele era um perseguidor sobremaneira, violento, devastador. Até o próprio texto que a gente está lendo aqui mostra isso, né? Que ele era acima dos caras da própria idade. Outro texto interessante, que aí você pode estudar um pouquinho mais com o tempo durante a semana, é o texto de Atos 26, que vai ter um discurso sensacional, fenomenal, de Paulo discursando na frente do rei Agripa e confessando diversas atrocidades. Uma delas é que ele testemunhava contra os cristãos, ele castigava esse povo, ele forçava os cristãos a blasfemar contra Deus, contra Cristo.
Então, assim, cara, Paulo, ele era pipa voada, doideira. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque até olhando para a vida de Paulo, a gente pode fazer umas perguntas para o nosso coração hoje, na igreja presbiteriana, onde você trabalha, pensa um pouquinho comigo. A pergunta que vem de primeira, assim, logo no meu pensamento é: como você tem usado o seu testemunho? É interessante a gente pensar nisso, porque Paulo, ele tá mostrando o seu testemunho, ele tá mostrando o quão podre ele era. Triste, né? O seu testemunho, bem lembrado da Ju. Então ele mostra que, tipo assim, cara, não é por homens, cara. Não é pela força dos homens, não é pela intelectualidade dos homens, daquilo que eu Até falo, nada disso. Mas é pela graça de Cristo Jesus. Isso é muito marcante na carta de Gálatas, mostrando esses dois jogos, né? O que os homens estão definindo como lei, como evangelho, que é o outro evangelho, e como Paulo está mostrando, cara, não tem nada a ver com homem, é diretamente de Jesus. eu acho que até a questão de que o Diego me cortou aquela hora, agora eu não lembro mais o que eu ia falar. Pensa e depois você fala, Juliana. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Outra pergunta que eu posso. é, Ah, lembrei. Ah, lembrou. É, a questão de é tão graça mesmo, né? Eu acho que Paulo ele até conta o testemunho dele para deixar isso em evidência, né? De que, meu, olha como eu era, não tem outra explicação senão realmente ser a graça, né? Da graça ter me alcançado. Não, é muito doido a gente pensar nisso, porque a origem do evangelho basicamente é Cristo. As boas novas de Jesus, não as boas novas de Paulo. Então eu acho legal o Paulo começar assim, mostrando nesses versículos que a gente está estudando, que, cara, ele não é nada, ele era um perseguidor. Pelo contrário, além de não ser nada, ser, né, aquele negócio, a purguinha do cachorro, ele era o cara ao contrário. Ele perseguia os caras ainda. Então, realmente é para mostrar, gente, a origem do evangelho não está em mim, não está nas leis que vocês estão criando, não está naquele sistema religioso que vocês estão criando, não está no sistema religioso que eu estava vivendo, mas sim no sistema religioso de Cristo Jesus. É ele Que que não é manda. um sistema Que não é um sistema religioso. religioso, basicamente é um sistema baseado em Cristo. Jesus é o sistema, né? Outro ponto interessante é você pensar quem é você, né? Você é Paulo ou é Saulo? Pensa um pouquinho aí comigo, em que fase da sua vida você tá. A ideia é de conversão mesmo. Você é um perseguidor ou você é um perseguido? Você é um influenciador ou você é um influenciado? Eu acho que nessa questão de perseguidor ou perseguido, claro, a gente nunca vai se colocar na posição de perseguidor, mas eu acho que o que entra aí, que poderíamos trazer para nossa vida, é a questão da religiosidade, né? Ele era um perseguidor porque ele achava que aquilo era necessário por causa da religiosidade dele. Então, acho que um contraponto legal seria: será que a gente está sendo levado a fazer coisas por causa da nossa religiosidade e coisas que a gente acha que seria agradável a Deus, mas que na verdade é um próprio conceito errado nosso, né? E aí, você é um religioso? Você é um zeloso pelas tradições de seus pais? O que você é? Pensa aí um pouquinho. É melhor sermos intitulados como cristãos e não como zelosos, basicamente envolvidos com religião apenas, pensando naquilo que Paulo acabou de falar, da ideia de ser tradicional dentro da religião dele, né? A gente também pode ter esse pecado, né, nesse ponto. E é isso aí. Primeiro bloco, finish. Ju. Finish. Pausa para os comerciais. Pausa para os comerciais. DJ Tiagão. Para as empresas que nos patrocinam. Empresas que nos patrocinam, é isso aí. Precisamos de mais um microfone lapela. Só temos um. DJ Tiagão, é com você. Valeu. Voltamos dos comerciais, estamos aqui com o segundo bloco na ideia da origem do evangelho. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre o que aconteceu na conversão de Paulo. Nós já discutimos um pouco sobre o que aconteceu
antes da conversão de Paulo, o famoso Saulão de Tarso, violento, truculento, doidão. E agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que aconteceu na sua conversão, tendo como base a origem do evangelho, né, Ju? É isso aí, o que aconteceu na sua conversão. Vamos lá então, nós vamos ler o versículo de 15 a 16 do nosso primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Ju, você lê pra gente? Qual que é ali o quê? Aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Muito fera. Só que a gente precisa muito, mas de forma urgente, voltar para Atos 9 para entender basicamente essa ideia da conversão de Paulo. E é o famoso texto da conversão mesmo, quando ele era Saulo. E eu vou ler rapidinho aqui para a gente ter a continuação da conversa. Diz assim, lá em Atos 9, do versículo 1 até o 9, diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Cara, muito doida essa história, muito louca, né? Porque a gente estava no versículo 13 e 14 e a mudança muito forte desse texto é a mudança dos verbos indicando os sujeitos nesse texto. Por quê? Porque no versículo 13 e 14 nós temos um Paulo que fala de si mesmo. Né? Ele era violento, ele vai falando, ele era violento, ele era quem perseguia, ele era o zeloso, ele, sempre ele, indicando esse sujeito a partir do verbo, sempre apontando para o Paulo. Agora, nos versículos 15 e 16, né, após essa leitura biográfica do texto de Atos 9, nós temos o sujeito dos verbos apontando para Deus. Então é basicamente isso. No 13 e no 14 nós temos um Paulo extremamente egocêntrico. Ele fazia. Agora nós temos um Paulo que é apenas um sujeito na história. Deus é o grande sujeito. Deus é a grande força, né? Deus que separa Paulo antes do nascimento. A gente leu esse texto. Deus é quem chama pela graça e é Deus quem revela o seu Filho Jesus. Tem um comentário até legal do John Stott sobre Paulo em relação a essa parte, que diz assim: no meu fanatismo eu me inclinava a perseguir e destruir, mas Deus, que eu havia deixado fora de minhas cogitações, me prendeu e alterou meu impetuoso curso. Todo o meu violento fanatismo nada era diante da boa vontade de Deus. Cara, é muito doido, né? Até em relação a essa separação de Deus, né? Deus, então, é quem separa o homem para a salvação. Eu não sei quantas vezes você ouviu, talvez você, Ju, já ouviu algumas vezes, que Deus deu corda no mundo e saiu de perto dele. Vocês que lutem. Eu já ouvi uma teoria bem mentirosa, né? Que quer passar pra gente que Deus não tá no controle das coisas, que ele até é o criador, mas que ele não está no controle das coisas. E a gente sabe que isso não é verdade, né? E é uma teoria muito antiga, que Deus, como relojoeiro, né, que dá a corda no relógio e se manda de perto, né? Mas a gente percebe aqui nesses textos que não, Deus é um Deus próximo, é ele quem chama Paulo,
É ele quem separa Paulo antes do nascimento, né? Outro ponto interessante é que há um chamado de Deus pela graça. Esse chamado antes do nascimento é extremamente pela graça, não é por obras. Até há uma pergunta pra gente aqui, né? O que será que Saulo de Tarso merecia? O que você acha, Ju? O que Saulo merecia após todas essas atrocidades? Ah, como a Bíblia mesmo diz, o salário do pecado é a morte, né? Então, acredito que a morte, o sofrimento, isso. E mesmo assim ele recebe o quê? Graça. Então a base da conversão de Paulo é a graça. Até nos dias de hoje, né? Se a gente for pensar no que tem acontecido, em exemplos de ódio, em exemplos de amor, a gente sempre está respondendo sem ter graça. A gente sempre está respondendo com bastante ódio e sem ter graça, que é o amor incondicional de Deus, né? Eu acho que assim, na história de Paulo a gente pode ver que a vida sem graça, mesmo as nossas boas atitudes, elas são movidas por um fanatismo, né? Por um legalismo. Então, mesmo as nossas boas atitudes, elas são feitas debaixo da intenção errada, quando a gente vive uma vida sem a graça de Deus. Exatamente. E logo no finzinho, né, do texto que a gente conversou aqui, Cristo é revelado para Paulo, né? Deus o chama antes do nascimento. Esse chamado é pela graça e esse chamado de graça revela a Jesus, né? Então, até uma pergunta que vem ao encontro do meu coração. Só há mudança de vida quando há a revelação de Cristo em nossas vidas. Então, será que temos a revelação de Cristo em nós? Sua vida continua a mesma ou mudou? Você é um cristão? Você é um cristão melhor a cada dia que vai passando? O caráter de Jesus está sendo moldado em você? Será que Cristo realmente foi revelado em ti? Essas são perguntas que são importantes para a gente pensar sobre esse caráter de conversão. Há tantas pessoas falando que são de identidade cristã, né? A gente vê vários instas aí postando aí, cristão, servo de Deus, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus e tal, mas, cara, não há nenhuma mudança. Continua no mesmo caráter dos versículos 13 e 14. Eu. E o agente não muda para Deus, né? Um Deus que se revela através de Jesus. Então esse é o segundo ponto que a gente queria conversar com vocês, essa ideia do que aconteceu na conversão. Basicamente está baseado no capítulo 9 de Atos, né, que é a conversão de Paulo. E a gente já vai passar para a terceira parte, nesse bloco de entrevista, de conversa aqui, que é basicamente o que aconteceu depois da conversão de Paulo. Então nós temos um antes, durante e depois dessa conversão, que nós vamos ler do versículo 16 até o 24. No início a gente estava falando que até o 17, mas a gente mudou um pouquinho aqui, nós vamos até o 24, que é basicamente após a conversão de Paulo. Paulo está mostrando para o povo de Gálatas o que aconteceu após a sua conversão, que diz assim a partir do 16b. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E por fim, glorificavam a Deus a meu respeito. Cara, sensacional, né? Depois de um chamado, Paulo ele não se aguenta, né? Logo ele já vai mostrar de novo que
o evangelho dele, a origem do evangelho que Paulo está pregando não é de homens. Ele já mostra que não foi buscar conhecimento humano. Então ele diz assim, já, olha, nem subi para Jerusalém para ver a galera lá, para aprender mais. Eu logo em seguida já comecei a pregar. Então ele já vai falar, né? Comecei a pregar o evangelho que recebera diretamente de Jesus. E é interessante que já vem uma pergunta no ar, né? Será que baseamos nosso evangelho naquilo que figurões falam? Né? Às vezes a sua vida espiritual, às vezes a minha vida espiritual está sempre baseada naquilo que pastores falam, naquilo que eles falam durante vídeos, YouTube, postagem, podcast. Cara, não baseie a sua vida cristã, não baseie seu relacionamento com Jesus em podcasts, em vídeos. Cara, não faça isso. Né? Ou basicamente a gente só busca aquilo que eles ensinam, né? Paulo está mostrando exatamente isso, que após a conversão dele, que é baseada na origem do evangelho em Jesus, ele fica doidão e já vai pregar. Ele já sai fora, ele já não vai para Jerusalém conhecer mais. Ele tá falando assim, cara, eu perdi talvez muito tempo da minha vida em zelo, em religião, e agora eu vou mergulhar nisso aqui. Acho que é a questão da mudança radical, né? Que nem ele fala aqui no texto que ele passou do perseguidor a ser perseguido, porque realmente ele mudou completamente o modo de viver dele, né? Eu acho que isso que tem que acontecer quando a gente se encontra com Jesus. Eu acho que isso vai ser produto de um caminhar com Cristo, né? Que é exatamente isso que você está falando. Não a gente viver a experiência religiosa de outras pessoas, mas viver a nossa experiência de caminhar com Jesus. Eu acho que isso que vai transformar a nossa maneira de viver. Cara, e é muito difícil isso, né? Eu muitas vezes terceirizo a minha devocional. Terceirizo as minhas orações, terceirizo as minhas leituras, terceirizo, jogo para outra pessoa, para que outra pessoa mastigue por mim. E aí a falta de contato direto com o texto, a falta de contato direto com Jesus, com um relacionamento profundo com Jesus, isso é algo que tem acontecido nas nossas igrejas e que a gente precisa ter muita atenção, né? Outro ponto interessante dentro dessa perspectiva da pós-conversão de Saulo é o que estão falando de Paulo agora, né? Agora que ele é Paulo, o que eles estão falando, né? É interessante que vai falar, né, que ele perseguia, agora ele prega. No finalzinho do versículo 20 e pouco, 23 eu acho, ele vai dizer aqui, né, aquele que antes nos perseguia, então o povo de Deus falando, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Cara, sensacional, né? Muito top, né? Será que acreditamos na restauração de pessoas de forma total? Eu acho que isso já vem uma pergunta. Porque se a gente olhasse para Saulo nos tempos de hoje, eu nunca imaginaria uma restauração total. E fica a pergunta para você hoje. Será que você acredita na restauração total de pessoas? Eu acho que tem um exemplo bem legal, né, não lembro o nome dele, que ele tem a PAC. Qual o nome dele, você lembra? É um homem que ele tem um trabalho com Valdeci. Ele tem um trabalho com presidiários, né? Então ele tem um sistema de detenção diferenciado. E o lema dele é que ninguém é irrecuperável. Então eu acho isso muito legal, né? Ele tem justamente essa visão de que para Deus, Deus pode transformar qualquer coração, qualquer situação. Então acho que isso que a gente deveria pensar, ninguém é irrecuperável, né? Tem uma frase muito legal do Valdeci, depois você procura aí, chama APAC. É um sistema penitenciário diferente que ele criou juntamente com os caras de São José e tal, numa visão do pessoal de São José. E eu lembro de uma frase que ele fala assim: no lixo nós encontramos flores. Nós conseguimos plantar flores, conseguimos acreditar em pessoas e o amor vai transformando, né? Até olhando para a vida de Paulo após a sua conversão, cara, é um cara quebrantado. É um cara que entendeu o evangelho de Jesus, ele é modificado por esse evangelho e as pessoas começam a falar dele. Aquele que perseguia agora já não persegue mais. Cara, isso é entender a origem do evangelho. É viver um evangelho raiz, é viver um evangelho que é enraizado em Jesus, né? E isso é muito fera, né? E aí o fim da história, né? Depois
desse pré-conversão e meio da conversão e pós-conversão, a vida de Paulo, né, ela leva a pessoas a glorificar a Deus. No finzinho aí do 24, diz assim, né? E glorificavam a Deus a meu respeito. Cara, olha que sensacional. Você imagina as pessoas olharem para você, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, e as pessoas glorificarem a Deus porque Deus é tão bom na sua vida, que você mudou tanto, a restauração é tremenda na sua vida, que as pessoas vão olhar e falar, cara, esse Deus é fantástico. Então é mais ou menos assim, Deus é glorificado na vida da Camila, na vida do João, na vida do Vini, do Gustavo, e por causa desse Deus as pessoas vão falar, Deus seja glorificado. Cara, as pessoas estão sendo levadas a glorificar a Deus através do seu testemunho. Já parou para pensar nisso? É tenso, né? Será que hoje nós temos levado as pessoas a glorificarem a Deus? Ou será que nós temos levado a pessoas a glorificarem o seu próprio nome, aquilo que você faz, o seu ministério, os seus dons, os seus talentos? As pessoas lembram mais de você do que Jesus? As pessoas lembram mais daquilo que você faz do que de quem te salvou, que é Cristo? Então é basicamente isso que a gente queria abordar nesse terceiro e último ponto, que é o que acontece depois da conversão. Paulo sai desesperado para pregar, ele prega, faz suas viagens, logo em seguida as pessoas olham para ele e falam assim, fantástico, Paulo é sensacional, aquele que percorria atrás de crianças, de homens, de mulheres cristãs, e agora ele é o perseguido. E por fim, e o fim da história, né, a gente sabe que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter satisfação nele para sempre. E é o fim do nosso texto. É o fim do primeiro capítulo, glorificar a Deus olhando para Paulo, glorificar a Deus olhando para a sua vida. Que Deus abençoe muito, e a gente está finalizando o nosso podcast, mas temos ainda um break. Temos um break ainda, não temos? Temos um break. Temos um coffee break. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera! Chegamos no fim do nosso podcast. Lágrimas, choro. Podcast não, né? A gente deu um nome aqui. Como que é? Homecast? Homecast. Acho que ganha, também acho que ganha. Ótima ideia, Ju. Muito obrigado, galera. Você que participou durante todo esse Homecast. Mande as suas dúvidas. Conversem com a gente. Vamos bater papo, vamos trocar uma ideia. Que Deus te abençoe muito. Que esse texto faça morada no seu coração, que você entenda mais sobre essa origem do Evangelho, olhando para a vida de Paulo, no meio e pós-conversão de Paulo, e que a sua conversão também mostre a origem que é Cristo Jesus. Jesus é o nosso motor, e a honra e a glória para Ele sempre. Valeu, né, Ju? Obrigado por hoje. Quer dar uma palavrinha aí pro pessoal? Isso aí, gente. Fiquem em casa, fiquem seguros, lavem as mãozinhas com sabão. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos nos reunindo de novo, quando tudo isso passar. Beijo. Valeu, galera. Deus abençoe vocês e até o próximo Homecast. Tamo aí.